Se existe uma coisa que é bastante discutida na nossa sociedade nos dias de hoje, é a aceitação dos homossexuais. Alguns defendem que eles devem ter inclusive o direito de formar famílias e que não devem ser discriminados. Já pessoas como eu acreditam que esse tipo de comportamento deva ser reprimido, pois é nocivo para a nossa sociedade. Desde que movimentos começaram a pedir uma maior aceitação de homossexuais, a nossa sociedade vem se degenerando. Tudo começa pelos homossexuais. Eles são a raiz do problema que vem tornando a nossa sociedade cada vez mais vulgar e promíscua. Quem defende toda essa degeneração diz que as pessoas têm que ser livres para amar quem elas quiserem. Já pessoas como eu discordam disso. Pessoas deviam policiar seus atos e deixar de fazer aquilo que pode ser prejudicial para a sociedade. Coisas como o homossexualismo podem não parecer perigosas, mas na verdade são. O homossexualismo acaba desestabilizando um dos pilares mais importantes da nossa sociedade, a base familiar. Pessoas com uma base familiar problemática irão crescer com diversos problemas, incluindo problemas comportamentais. Algumas pessoas usam também um clássico argumento a favor da degeneração, que é o de que na natureza alguns animais mantêm relações sexuais com animais do mesmo sexo. Mas é um argumento estúpido, já que você não pode comparar pessoas com animais. Para nós, seres humanos, não se trata apenas de dois indivíduos do mesmo sexo tendo relações. Se trata de todo o mal que isso acarreta à nossa sociedade. Desde homens mais fracos, histéricos e covardes, a crianças crescendo e convivendo com isso como se fosse algo plenamente normal, o que pode e vai influenciar o comportamento da criança. Pois se essa criança vê pessoas fazendo algo e sendo aplaudidas por isso, elas vão passar a pensar que isso é algo correto de se fazer e irão tentar imitar. Existe também o argumento de que em sociedades antigas o homossexualismo era tratado como algo normal. Podemos ver as consequências desse tipo de crença ao observar que essas sociedades que aceitavam a degeneração já não existem mais. Aquele papo furado de que gay já nasce gay também é um monte de bobagem. Ninguém nasce com a sexualidade já definida. As pessoas vão se moldando conforme o ambiente onde vivem. Por esse motivo, as crianças não devem aprender que o homossexualismo é algo normal, pois crianças são facilmente influenciáveis. Obviamente, isso é o que o pessoal LGBT quer, já que com cada vez mais gente se tornando homossexual, mais gente eles terão no movimento deles. Há muitos anos, praticamente todas as culturas e religiões repudiavam o homossexualismo e algumas repudiam até hoje. Se o homossexualismo não fosse perigoso para a sociedade, ele nunca teria sido repudiado. Mas as pessoas aprenderam o que acontecia quando esse tipo de comportamento era tratado como algo normal e passaram a rejeitar isso. Não faz muito tempo que os ideais progressistas começaram a pregar que os homossexuais também devem ser aceitos e respeitados como as outras pessoas que compõem a nossa sociedade. Segundo esses ideais, você não pode desprezar uma pessoa por ser o que ela é. Se essa lógica fosse aplicada para tudo, você não poderia desprezar um assassino em série, pois ele está apenas sendo ele mesmo. A diferença é que o impacto causado na sociedade por um assassino em série é percebido muito mais rapidamente que o impacto causado pela aceitação do homossexualismo, que vai mudando a sociedade aos poucos, destruindo valores familiares, a moral e desestabilizando as famílias. Ao mesmo tempo em que muitas pessoas nem notam essas mudanças e vão se acostumando com a sociedade, achando que a aceitação dos homossexuais não vai trazer nenhuma mudança significativa para a vida delas. Os homossexuais e o grupinho que apoia eles querem destruir a família. Querem que o conceito de família, como nós conhecemos hoje, seja modificado e que pares de homossexuais possam adotar crianças. Isso vai acarretar não somente no fim do conceito de família, mas também no fim da moral e dos valores, que estão atrelados à família. Sem a moral e os valores, as pessoas não são nada. Elas agem conforme lhes convém, sem se preocupar com aquilo que vai acontecer com os outros. Lutar contra o homossexualismo e contra aqueles que apoiam essa prática é lutar para que a juventude não seja corrompida. É lutar pela preservação da nossa sociedade, pela preservação dos valores e da moral. Existe um limite para o que é aceitável, e não adianta usar a liberdade individual como argumento. Nem todo mundo deve ser livre para fazer aquilo que bem entender. Aquilo que pode prejudicar as outras pessoas de alguma forma deve ser proibido pelo Estado. Quando a base familiar era mais forte e os pais mais presentes na educação e criação dos filhos, as crianças aprendiam desde cedo a evitar comportamentos errados como o homossexualismo.
Mesmo que porventura alguém acabasse por vir sentir atração por indivíduos do mesmo sexo, eles davam mais valor à moral e àquilo que lhes havia sido ensinado. Eles colocavam a moral na frente da própria necessidade fútil de ter prazer sexual. Eles reprimiam esse sentimento errado em nome da moral. Na sociedade atual, a moral foi deixada de lado e cada um pensa só em si mesmo. Homossexuais não pensam nas consequências de seu comportamento, pensam apenas em si próprios. Homossexuais sempre têm a necessidade de mostrar que são homossexuais. Parece que não conseguem ficar alguns minutos sem esfregar na cara dos outros que eles são uma degeneração ambulante. O homossexualismo é o ápice da desmoralização da nossa sociedade. É também o ápice da subversão dos valores familiares. Homossexuais não são pessoas que querem ter liberdade. São pessoas que querem cada vez mais gente degenerada sofrendo os mesmos distúrbios comportamentais que eles. Querem empurrar sua forma degenerada de viver para as crianças e querem que os pais não tenham o direito de questionar isso. O homossexualismo nunca foi e nunca vai ser algo normal. É um comportamento que deve ser combatido de qualquer forma. Esse comportamento já causou diversos estragos na nossa sociedade e é a causa do mundo estar do jeito que está. Não podemos mais tolerar esse tipo de coisa como se fosse algo inofensivo. Devemos resistir contra a degeneração, e se você não concorda com o que eu digo e acha que os homossexuais não devam ser discriminados e que não representem perigo nenhum para a sociedade, eu espero que você tenha pelo menos um filho, e que esse filho seja afetado pelas ideias homossexuais e passe a apresentar esses comportamentos degenerados na sua frente. Daí veremos se você irá continuar apoiando esse tipo de gente ou se você irá se juntar à resistência contra a degeneração.